Olá, boa tarde para vocês. Seja bem-vindo e bem-vindo a esta edição deste sábado com notícias que interessam a todo mundo. Mas antes, você está bem? Como está sendo o seu sábado? Aqui em São Paulo está 17 graus, um pouco mais quente. Logo mais vamos falar sobre como vai ficar o clima neste final de semana em algumas regiões do Brasil. Hoje vamos conversar com um especialista sobre o atendimento nos postos de saúde do Brasil. Vamos falar também sobre um assunto que poucas pessoas acreditam. O preço dos alimentos caiu. É verdade, vocês vão entender um pouco melhor essa história da cesta básica daqui a pouco. E o jornal deste sábado está apenas começando. A gente começa lembrando que já entraram em vigor as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que são mais rigorosas para os planos de saúde. A partir de agora, quem negar a cobertura, algum tratamento terá que enviar um documento com todas as explicações à Agência Nacional de Saúde. Os planos de saúde são obrigados a informar ao cliente por escrito e de forma clara os motivos de qualquer negativa de cobertura de procedimentos, mesmo sem solicitação do beneficiário. Essa é uma das medidas que entrou em vigor na terça-feira e integra um conjunto de novas normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da resolução normativa. De acordo com a ANS, toda negativa deve ser disponibilizada em formato acessível, com possibilidade de impressão, e o beneficiário deve ser informado sobre onde encontrar essa explicação. O objetivo é evitar respostas genéricas e assegurar o direito à informação clara e completa. Além da obrigatoriedade de justificativas formais, as novas regras prevêem atendimento digital, 24 horas e mais transparência no relacionamento com o consumidor. O atendimento presencial e por telefone continua obrigatório. Os planos de saúde vão ter que cumprir prazos determinados para respostas conclusivas sobre as solicitações, sendo no caso de urgência e emergência, resposta imediata. Para procedimentos de alta complexidade ou internações eletivas, o prazo será de até 10 dias úteis. Já demandas não relacionadas à cobertura, como cancelamento, portabilidade ou reajuste, as operadoras vão ter até 7 dias úteis e demais solicitações de cobertura vão ter até 5 dias úteis para responder. Em caso de descumprimento das normas, o consumidor pode registrar reclamação no site da ANS. E para falar sobre este assunto que interessa muita gente, vamos conversar com a advogada, especialista previdenciária dos pacientes oncológicos, Letícia Costa. Seja bem-vinda ao Plantão de Sábado. Obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Letícia. Muito obrigado por poder estar com a gente aqui participando do Plantão de Sábado. E começa o nosso bate-papo falando da importância de ter por escrito o motivo de negativas de cobertura e qual seria o impacto para quem usa o plano e também para as empresas de saúde. Essa regulamentação ela vem muito para assegurar a segurança jurídica do consumidor e do paciente que está pleiteando a cobertura do plano. Ela reforça a ideia de transparência e obrigatoriedade de comunicação com o consumidor do porquê aquela cobertura, aquela solicitação, ela não foi atendida. Isso também vai ajudar muito em situações de cobertura indevida para que este consumidor ele tenha documentado os motivos para poder acionar, seja o PROCON ou a Justiça. Perfeito, esse é um bate-papo muito importante. Se não responderem no prazo determinado, que é de 24 horas, o cliente já pode reclamar ou ter um tempo ainda para isso acontecer? Não, em se tratando de situação de urgência e emergência, a resposta ela deve ser imediata. E também essa reclamação ela tem que ser acionada o quanto antes, porque estamos tratando aqui de situação de garantia de dignidade de tratamento e de vida. Então, assim, o plano não cumpriu, não obteve essa resposta, ou se obteve uma negativa, é acionar diretamente a ANS, comunicando o ocorrido, e se não obtiver também um retorno, buscar as vias judiciais para ter a garantia e segurança. Perfeito. E uma das determinações é que seja evitado respostas genéricas, né? O que seria uma resposta genérica e quando se fala de uma resposta completa,
quais informações seriam essenciais? Então, vamos lá. O que vinha acontecendo corriqueiramente era a resposta genérica no sentido de: olha, essa solicitação não corresponde ao contratado, ao que consta no seu contrato de plano, ou não consta no rol da ANS. Então, não especificava claramente o porquê. Se era uma negativa de cobertura diante do contrato contratado pelo consumidor, não esclarecia qual cláusula, qual de fato era as circunstâncias que impedia aquela cobertura. Hoje, com a resposta completa, é obrigatório constar o motivo específico da negativa, a base legal devidamente fundamentada, seja ele no contrato que foi entabulado entre as partes ou na ausência de previsão no rol da ANS, informar o nome completo do profissional que fez a análise do pedido e conter a orientação de quais passos esse consumidor ele tem que seguir. Então, tudo isso tem que ser disponibilizado no conteúdo da resposta da negativa fornecida pelo plano. Isso também ajuda até as empresas a se precaver, ajuda ambos os lados então, né? Com certeza, é uma segurança para ambas as partes. Nós estamos aqui falando da segurança do consumidor de ter direito a saber o porquê obteve a negativa e também das empresas para poder se resguardar de uma eventual ação judicial, porque ela já vai ter demonstrado o porquê não foi concedida a cobertura, seja daquele tratamento ou do medicamento para quem solicitou e estava vinculado ao plano. Perfeito. A resolução também altera o funcionamento do atendimento das operadoras, estabelecendo novas obrigações, prazos e critérios de fiscalização. Como seria isso? Nossa, isso é algo importantíssimo, porque hoje o atendimento com a resolução ele passará a ser de forma ininterrupta, 24 horas e os 7 dias da semana. Então, a qualquer momento, o consumidor ele poderá acionar este atendimento para poder fazer a solicitação do seu pedido e até a solicitação da resposta completa por escrito. Então, o atendimento presencial ele vai permanecer, ele continua sendo obrigatório, mas esses meios de comunicação 24 horas e imediato ele também continua valendo. Aí vai ser por meio de aplicativo, telefones, e-mails. Então, tem que estar disponível o tempo todo para que esse consumidor ele possa acionar esse plano. Isso é muito importante porque todas as operadoras devem disponibilizar canais eletrônicos de atendimento ininterruptos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do site aplicativo, como foi destacado, ou outras plataformas digitais. O atendimento presencial e por telefone continua obrigatório. Doutora, qual é a importância de anotar o número do protocolo? De que maneira isso pode ajudar o cliente? O número do protocolo ele é essencial para fundamentar e comprovar que o pedido foi feito e a que circunstâncias que se encontra esse pedido. Então, este protocolo é ele que vai fundamentar uma eventual reclamação na ANS, um eventual encaminhamento ao PROCON, né? Porque o PROCON é um dos meios para tentar a resolução administrativa. Então, o consumidor ele precisa ter este protocolo, inclusive para fundamentar eventual pedido feito pelos meios digitais, pelos meios eletrônicos e quando obtiver a resposta da necessidade de comparecimento presencial, que era o que vinha acontecendo muito, do consumidor ele solicitar pelo telefone ou por aplicativo e receber a resposta de que somente poderia ser feito aquele pedido de forma presencial. Em se tratando de uma pessoa com um problema de saúde grave, que não tinha como se deslocar, ela acabava ficando prejudicada. Então, este protocolo é o meio para facilitar a comprovação dos pedidos que estão sendo apresentados para a operadora de plano de saúde. Perfeito. Eu vou até aproveitar. Em relação para os idosos, isso também beneficia esse público? Sim, a regulamentação, ela veio para todas as pessoas que são consumidoras de plano de saúde. Então, vai abranger toda a população. Não tem discriminação de consumidor e de quem está pleiteando a solicitação. Então, o idoso ele pode se valer de todos os meios
disponíveis para realizar, né, essa solicitação do pedido. E como a ANS fiscaliza o cumprimento desses prazos? Existem penalidades? A ANS, ela realiza uma fiscalização repressiva, de forma que ela pode responsabilizar a operadora por atos que não estejam de acordo com o que consta na resolução. E como seriam essas punições por descumprimento? Podem ser tanto punição administrativa, suspensão de poder comercializar as apólices dos planos e até multas que chegam à casa dos R$ 250 mil a partir daí. Então, é importante que se esse consumidor, esse paciente, ele teve essa negativa, ele sempre comunicar à ANS, porque ela, como reguladora e fiscalizadora dos planos, ela tem esse poder de também punir aquele que descumprir a norma. Perfeito. Agora, indo para a ANS, vamos falar sobre as UBSs. Recentemente foi divulgado, de acordo com o Censo Nacional das UBSs do Ministério da Saúde, que 59% das UBSs no Brasil operam com apenas um médico, e a falta de especialistas nas UBSs também tem preocupado bastante a população que precisa do atendimento. Como os pacientes também podem reclamar em relação nesse foco, nesse recorte? Em se tratando das UBSs, o canal de reclamação ele muda. Aí, quem se deparou com essa situação de ausência de atendimento, ausência de médicos, tem que fazer a reclamação através da ouvidoria do município e do estado. Existe o Disque Saúde, que é um canal de atendimento vinculado ao Ministério da Saúde, que através do 136, ele pode estar registrando essa reclamação e volta a frisar, anotando sempre o protocolo, por meio de segurança e garantia para, eventualmente, alguma outra judicialização, até para comprovar que foi feito, e também através da ouvidoria do SUS, comunicar a ausência de médicos e de atendimento, levar toda essa reclamação também ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos serviços fiscalizadores da saúde para comunicar o que vem ocorrendo. Perfeito. Nosso bate-papo está quase acabando. Uma última pergunta. No caso do atendimento nas UBSs, quais seriam os prazos para os atendimentos que requerem mais tempo? Sim, não existe um prazo estabelecido claramente para esses atendimentos. Então, não existe um prazo normatizado, padronizado. Entende-se que, se tratando de urgência e emergência, o atendimento é imediato. Consultas com especialistas, o ideal seria um atendimento em até 30 dias. Em se tratando de exames e procedimentos mais complexos, entre 60 a 90 dias. É até por isso que existe a lei dos 60 dias em se tratando de paciente oncológico, para que o tratamento ele seja iniciado dentro deste período e os exames também sejam realizados. Então, não tem assim exatamente para todas as situações médicas de atendimentos o prazo estabelecido. O que tem é uma idealização e uma previsão do que seria ideal para cada UBS e para cada atendimento público. Perfeito. Conversamos com a advogada especialista previdenciária dos pacientes oncológicos, Letícia Costa. Muito obrigado pela sua participação e tenha um excelente sábado, hein? Obrigada. Excelente sábado para você e para todos os telespectadores. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Outro assunto que interessa a todos é que o preço dos alimentos caiu no mês passado. O primeiro resultado positivo para o bolso das pessoas foi depois de muito tempo. Inclui itens como arroz, feijão e leite. De acordo com o estudo da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, o bom resultado aconteceu depois de 10 meses de altas. O item que puxou a fila da desaceleração foi o café, que, embora esteja 16 meses em altas seguidas nos supermercados, registrou uma das principais diminuições. Em junho, a queda foi de 2,5%, uma taxa bem abaixo da média mensal de 7% dos 4 meses anteriores. No arroz, o recuo foi de 2,4%. Já o feijão está custando 1% a menos. Na categoria de carnes, todas caíram, com destaque para frangos e peixes, com uma redução de 2%. A queda geral no preço dos alimentos de junho ocorreu porque muitos pesquisados pela FIPE tiveram retração no varejo, ou seja, os supermercados baixaram para atrair os clientes.
O estudo ainda apontou que o leite, os ovos e o óleo também tiveram queda no preço, apesar das dúvidas dos consumidores que não acreditam muito nessas pesquisas quando chegam no caixa e recebem contas para pagar sempre mais altas do que no mês anterior. O custo da cesta básica aumentou em 15 capitais brasileiras, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. As maiores elevações mensais foram registradas em Porto Alegre, mas também houve queda em Brasília e Salvador. Ainda de acordo com a pesquisa do DIESE, a cidade de São Paulo apresentou o maior valor de cesta de alimentos essenciais. E para falar dessa oscilação da cesta básica, vou conversar agora com o economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, para falar por que uma hora os preços sobem e outras hora eles diminuem. Seja bem-vindo ao Jornal Plantão de Sábado. A cesta básica é composta por produtos do dia a dia do consumidor, mas ocorre que muitas vezes um determinado produto entra em sazonalidade, ou seja, não é época de produção daquele produto. Então, a demanda continua alta, a oferta diminui, o preço aumenta. A cesta básica é composta que você tem tipo leite, ovos, né? Você tem as farinhas, você tem os legumes, as frutas, etc. Ou seja, depende do tempo também. Ou seja, você tem a questão que tem época que está chovendo muito, então as hortaliças são prejudicadas, o preço aumenta, mas no geral é isso que acaba implicando no aumento da cesta básica. Além, obviamente, da demanda, né, pelo produto. Muitas vezes existe uma situação em que há uma procura maior por um determinado produto, então o preço aumenta, mas a cesta básica é sempre fixa, ou seja, é composta por produtos que vão compor a mesa, mas também com relação aos nutrientes desses alimentos para a boa alimentação da família. Porque o preço da cesta básica oscila, uma hora está mais cara e outras está mais barata. Porque assim, uma região para outra às vezes difere, porque uma região é produtora daquele produto. Por exemplo, Goiás produz muito milho, arroz, então os produtos ali ficam mais baratos em Goiânia do que em outras capitais, que demandam um transporte. Por exemplo, o Distrito Federal importa praticamente todos os produtos que consome. Então, existe o valor do frete também, que acaba impactando o preço. Por isso que uma capital pode estar mais barato do que outra. Além disso, também, você tem a oferta. Determinadas capitais, você tem a oferta maior de um determinado produto, então aquele produto tem um peso grande dentro da cesta básica e o preço fica diferenciado. Mas o importante é a média, né? Quando a gente fala que a cesta básica aumentou nos últimos 12 meses 6%, significa que, na média, foi 6%, mas pode ter capital que aumentou 9% e outra que aumentou só 4%. Então isso também tem impacto no custo de vida e facilita muitas vezes quem mora em determinada região do país. No mês de junho diminuiu o valor para 15 das 17 capitais, de acordo com o DIESE, mas mesmo assim está cara para o consumidor. A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, ela leva em consideração 9 setores, além dos alimentos. Então, o alimento é um dos setores que são, de alguma forma, pesquisados para efeito de dar o número da inflação final. Você tem transporte, higiene, habitação, vestuário. Então, são 9 segmentos que compõem a inflação. A cesta básica é só alimentos. Então, dá para você, às vezes, pegar o IPCA e ver quanto que o alimento variou. E, basicamente, vai ser quase a mesma coisa a cesta básica, só os alimentos. Mas pode ter acontecido no mês que o transporte variou negativamente. Então, ele vai puxar a inflação um pouco para baixo, mas os alimentos continuam altos. Então, a cesta básica é um dos itens da inflação. E, geralmente, também, a cesta básica ela atinge toda a população, independentemente da renda. Já o IPCA é medido nas famílias que têm até 40 salários mínimos também. Então acaba tendo uma diferenciação aí muito importante, porque as camadas mais pobres às vezes não estão ainda incluídas nessa conta da inflação. Então a inflação pode ser maior para determinada família e menor para outra, depende dos hábitos de consumo. Portanto, nem toda a cesta básica ela vai ser consumida por determinada família, porque existe uma diferenciação nas opções de consumo. Então é importante ficar atento dessa diferença. O que é inflação,
né, medida nos 9 setores, e o que é a cesta básica, que é um grupo de alimentos que compõe o dia a dia do trabalhador e do consumidor. A inflação tem relação com a alta da cesta básica? Quanto menor é o poder de compra, ou seja, a renda do trabalhador, ele tem impacto maior os alimentos, porque o alimento ele não tem como deixar de comprar. Então, quanto mais aumenta o preço do alimento, quem vai sofrer mais são as camadas mais pobres da população. E a inflação, ela acaba sendo um imposto social que prejudica muito essa faixa, porque ela não tem outras alternativas. Então, o salário dela é praticamente para comprar a cesta básica. Embora não seja o único item, né, que compõe a inflação, mas os alimentos são fundamentais e essenciais para que o consumidor possa ter uma qualidade de vida boa. Por isso que o impacto é grande, sobretudo nas rendas mais baixas da população. Como o consumidor pode se proteger ou reagir a esse aumento? Olha, o consumidor ele tem um procedimento fundamental, que é a disciplina e o planejamento. Primeiro, pesquisar. Segundo, utilizar a tecnologia, a internet, né, que vai facilitar essa pesquisa. Depois também ele pode comprar muita quantidade de alimentos para dividir com a família, com os amigos, porque se comprando quantidade, a unidade fica mais barata também. E aproveitar os produtos de época, né? Evitando aqueles produtos que estão fora da época e ficam mais caros. Então, fazer uma boa alimentação, fazendo uma boa gestão do orçamento, não tenha dúvida que o consumidor só tem a ganhar em função de crises momentâneas, né? Por exemplo, você no início do ano teve aumento dos ovos, então você pode optar pela carne de frango, ou seja, você não deixa de ter proteína em casa. O frango está mais barato, mas se o frango subir e a carne bovina cair de preço, eu vou preferir a carne bovina. Então fica tudo na gestão do próprio consumidor, verificando as oportunidades para que ele possa fazer uma economia e passar por momentos difíceis, e aí sim você vai ter uma grande oportunidade de economizar. Conversamos com o economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Pergo. Muito obrigado pela sua participação. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Estou sempre à disposição e um grande abraço. E São Paulo registrou 3 novos casos de gripe aviária. Desta vez a doença não atingiu granjas comerciais, onde são criados animais para consumo ou exportação. Para estes casos, o Brasil já se considerou livre da gripe aviária. As 3 aves da espécie marreco foram infectadas e encontradas no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O governo de São Paulo confirmou os novos casos nas aves silvestres e, em nota, disse que as aves não são habitantes do parque e que não oferecem risco à saúde da população, nem impacto na produção avícola e que o consumo de carnes e ovos é seguro. Em nota emitida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a SSA, a Defesa Agropecuária, em conjunto com a direção do parque e com a Prefeitura, irá intensificar as atividades de educação sanitárias no local, a fim de conscientizar a população acerca dos procedimentos que devem ser adotados para evitar a propagação da doença. Até o momento, nenhum caso de gripe aviária em humanos foi identificado, segundo a atual gestão estadual. O Brasil já havia se considerado livre da gripe aviária no dia 18 de junho, após o país passar 28 dias sem novos casos da doença nas granjas. O primeiro caso da doença registrado no Brasil foi confirmado no dia 15 de maio. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a presença do vírus em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de gripe aviária no dia 14 de junho, após uma ave silvestre ser encontrada em Diadema com dificuldade de voar, letargia e alterações nas vias respiratórias e neurológicas. O grupo terrorista palestino Hamas disse que aceitou um cessar-fogo de 60 dias com Israel. A proposta foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O grupo informou hoje que está pronto para iniciar as negociações para implementar os termos do acordo. Em nota oficial, o Hamas disse ter apresentado uma resposta positiva aos mediadores. De acordo com o comunicado, o movimento está totalmente preparado para entrar imediatamente em uma rodada de negociações sobre o mecanismo de implementação desse plano. Dos 50 reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, a proposta prevê a libertação durante o cessar-fogo de 10 que estariam vivos e o retorno dos corpos de 18 que teriam morrido no cativeiro.
No primeiro dia da trégua, o Hamas libertaria 8 reféns vivos em troca de um número não especificado de prisioneiros e detidos palestinos. Após a libertação, Israel se retiraria de partes do norte de Gaza e as duas partes iniciariam negociações em direção a um cessar-fogo permanente. A libertação dos reféns deverá ocorrer sem cerimônias ou celebrações por parte do Hamas, como ocorreu na libertação de outros reféns. Os demais seriam libertados em mais 4 datas específicas previstas na proposta. O presidente norte-americano Donald Trump havia chamado seu plano de proposta final para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza. Nessa sexta-feira, ao ser questionado sobre o assunto, o republicano afirmou que esperava uma resposta do Hamas em 24 horas. Segundo ele, Israel já havia aceitado a proposta patrocinada pelos Estados Unidos, o que significa que as duas partes devem agora entrar em negociações finais e detalhadas antes que o acordo de cessar-fogo seja oficialmente alcançado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não comentou o anúncio feito por Trump. Até a divulgação da declaração do Hamas, os dois lados continuavam distantes em suas posições. Netanyahu reiterou várias vezes que o Hamas deve ser desarmado, uma posição que o grupo militante, que se acredita estar mantendo 20 reféns vivos, se recusa até agora a discutir. O premier de Israel deve se encontrar com Trump em Washington na segunda-feira. As forças especiais da Ucrânia atacaram uma base aérea russa. A ofensiva atingiu um depósito de bombas planadoras e uma aeronave de treinamento. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia realizou o maior ataque aéreo contra o país desde o início da guerra em 2022. A capital, Kiev, foi atingida por uma onda de drones e mísseis, resultando em 2 mortos e 26 feridos. A Ucrânia contra-atacou e a ofensiva atingiu um depósito de bombas, o que resultou em mais um ataque russo, que lançou mais de 300 drones contra o território inimigo. Dos aparelhos lançados, ao menos 150 foram abatidos e 130 foram perdidos por interferência eletrônica. A principal região atingida foi ao leste do país e, felizmente, não houve registro de danos, feridos ou mortes. Os ataques noturnos se intensificaram e a situação gerou preocupação após os Estados Unidos anunciarem a suspensão do envio de parte do armamento à Ucrânia, um apoio crucial para a defesa do país. Os ataques marcaram uma intensificação do conflito, em meio a negociações para um cessar-fogo de uma guerra que dura 3 anos. Uma baleia jubarte foi resgatada no litoral norte de São Paulo após ficar presa em uma rede de pesca. Foi o segundo caso registrado em menos de 15 dias. Atualmente, as baleias jubarte estão migrando para a região da Bahia para a temporada de acasalamento. Segundo o Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, a expectativa é que ao menos 30 mil passem pela costa brasileira até setembro. O problema é que esses animais podem ficar encalhados por acidente. Isso ocorre principalmente devido à sobreposição de rotas migratórias com áreas de atividade pesqueira. Por isso, as ações de monitoramento, resposta emergencial e educação ambiental são essenciais para reduzir os impactos sobre a biodiversidade marinha. O primeiro caso registrado aconteceu em Ilhabela. O Instituto foi acionado para resgatar uma baleia jubarte enrolada na rede de pesca. A equipe de resgate liberou parcialmente o animal, que continuou com algumas cordas enroladas pelo corpo. O segundo caso ocorreu em menos de 15 dias em Ubatuba. A baleia jubarte tinha 7 metros de comprimento e foi necessário a aplicação de técnicas específicas para desenrolar o animal. Ao menos 27 metros de corda de pesca foram retirados. Segundo o Instituto, as técnicas de resgate seguem protocolos internacionais de segurança, com treinamentos promovidos pelo IBAMA e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos. O procedimento envolve o uso de embarcações de pequeno porte e ferramentas adaptadas para cortar as redes de pesca. A aproximação é feita de forma progressiva, priorizando a segurança do animal e da equipe de resgate. O frio vem castigando muitas regiões do Brasil. No centro-oeste e no norte do país, as temperaturas vão subir aos poucos. Já no sul e sudeste, o frio vai continuar intenso por mais alguns dias. O inverno chegou e muitas regiões já amanheceram com o frio batendo na porta.
No sul, sudeste e centro-oeste do país, as manhãs seguem geladas, mas a temperatura pode subir gradativamente após a presença do sol aumentar junto com o avanço do ar mais seco, dando alívio ao frio nos próximos dias, principalmente durante as tardes. No sul do país, o inverno segue com firmeza. Florianópolis, em Santa Catarina, amanheceu fria com mínima de 13 graus e máxima de 21 neste sábado. O domingo não deve ficar muito diferente, com mínimas de 11 graus e máxima também de 21. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o frio vem mais intenso nesse sábado do que para as outras capitais sulistas. Apenas 7 graus e prometendo máxima de 19 para hoje. No domingo, a mínima é de 10 graus e máxima de 17. Curitiba, no Paraná, tem mínima de 8 graus e máxima de 16 para este sábado. Já no domingo, o frio vem mais forte, com mínimas de 6 graus e máxima de 16. No sudeste do país, Rio de Janeiro e São Paulo, o frio segue marcando presença forte. A capital carioca registrou mínima de 13 graus e os termômetros não devem sair da casa dos 20 e 24 graus durante o fim de semana inteiro. Já os paulistas, que registraram a tarde mais fria do ano na quarta-feira, iniciaram o dia com os termômetros marcando 9 graus. Mas o frio vem perdendo a força e tardes já começam a ficar mais amenas. O calor voltou com força no centro-oeste do Brasil. Cuiabá, no Mato Grosso, registrou o dia mais frio do ano, mas vão ter máximas de 29 graus e até 31 na segunda-feira. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também tem calorão, com tardes marcando 27 graus de máxima. O norte do país tem tempo firme e temperaturas que não param de subir, com máximas de 28 a 32 no sábado e domingo. Rio Branco, no Acre, segue com tempo firme e temperaturas em elevação. As mínimas sobem de 16 no sábado para 19 na segunda, enquanto as máximas vão de 28 a 32 no mesmo período. Depois de um século de interdição, quem mora em Paris voltou a se banhar nas águas do Rio Sena. Um presente refrescante, principalmente para uma cidade que tem enfrentado temperaturas altíssimas. Muito se falou sobre o nível de pureza das águas do rio durante os Jogos Olímpicos do ano passado, mas ainda não dava. Alguns atletas até entraram nestas águas, mas pegaram infecções. Por isso, foi feito um longo trabalho de despoluição, com custo estimado em 1 bilhão e 400 milhões de euros, cerca de 9 bilhões de reais. 3 pontos da capital francesa foram escolhidos e liberados para o banho até o dia 31 de agosto. E os banhistas poderão se bronzear em uma praia artificial decorada com temática brasileira, em referência à programação de eventos culturais do ano do Brasil na França. Com as altas temperaturas castigando a Europa, a semana passada da capital francesa registrou um calor de 40 graus, mas justamente na reabertura do rio para o público, a manhã de estreia registrava 18 graus, o que justificou as pequenas filas com poucos banhistas corajosos. Devido à poluição, o banho no Rio Sena estava proibido desde 1923, mas com todo o investimento feito para a purificação da água, renasce agora mais uma parte da história, que já é tão rica de Paris. E esta edição de sábado fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e não podemos deixar de lembrar que na próxima quarta-feira, dia 9, vai acontecer o Show da Fé Juventude, um momento especial na Avenida São João, com a Rua dos Timbiras, aqui na capital paulista. Vai ser um feriado com muitas bênçãos. E tem agora um excelente final de semana, um excelente sábado. Um abraço ao coração. Tchau!